Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e versículo 1. Primeiros Reis, capítulo 21, e versículo 1 a seguir, que nós iremos ler a palavra do Senhor esta noite. E esta palavra, ela vai falar de maneira gloriosa ao teu coração. Sucedeu depois destas coisas, que tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém. Amém, Deus. Você aqui, pode tomar todas as Glória, glória, glória. Aleluia. Expressa o teu querer. Nabote recebe uma proposta do rei de Samaria, do rei Acabe. E para quem não conhece o rei Acabe, se falar de Jezabel, você sabe quem é. E Jezabel era a esposa do rei Acabe. E a palavra está nos dizendo que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha ao lado, aleluia, do palácio das terras de Acabe. Portanto, era uma terra que interessava a Acabe. Era uma terra que Acabe, era um terreno que Acabe tinha interesse de investir. Só que os projetos de Acabe eram diferentes dos de Nabote. Acabe não queria comprar a vinha de Nabote para fazer multiplicar a vinha de Nabote. Deus tremendo. Mas Acabe queria a vinha de Nabote para mudar o propósito. Ele queria para da vinha fazer uma horta. Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Nabote recebe uma grande proposta da boca do rei. O rei diz para ele: ó, eu te dou uma vinha ainda melhor. Ou se tu quiser, eu te dou, te pago o valor que esta terra merecer. Mas Nabote olha para ele e diz: guarde-me o Senhor, aleluia, de que eu te dê a herança dos meus pais. Poderoso Deus. Guarde-me o Senhor de que eu te dê aquilo que veio para minhas mãos desde o meu antepassado. Poderoso Mestre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A proposta era boa, a proposta era tentadora. Mas uma coisa a palavra me ensina esta noite com a história de Nabote: que nós precisamos ter propósito, nós precisamos ter foco, objetivo. Ah, mas a terra é melhor, a vinha é maior, vão me pagar bem por isso. Mas lembre-se do que nós acabamos de louvar agora mais cedo, agora há pouco. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que nós. Aleluia. E quem decidiu servir ao Senhor decidiu viver os sonhos de Deus. Decidiu viver os projetos de Deus.
decidiu viver segundo a vontade de Deus. Pastor, e eu como ser humano, então eu não tenho projeto. Sim, nós fazemos os nossos projetos sempre pensando na vontade de Deus. Ou seja, os nossos projetos são para complementar os projetos que Deus já tem para nós. Glória, 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 glória. Porque lá em Mateus 6,33 vai dizer qual é o principal projeto de Deus. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aleluias. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, o propósito de Deus para nossas vidas é o reino dele. É o reino dos céus. É a sua justiça. As demais coisas servirão apenas para acrescentar de acordo às nossas necessidades. E lendo e pensando sobre essa história de Nabote, eu comecei a pensar sobre família, e nós estamos em uma quarta-feira em que o culto é voltado para a família. Aleluia, Pai. E eu comecei a pensar sobre a vinha de Nabote e a proposta que Nabote recebe. Nabote estava com aquela vinha há muitos anos, pois era de seus pais. Ou seja, aquela vinha era algo que tinha uma importância sentimental muito grande para Nabote. Aleluias. Aleluias. Nabote considerava aquela vinha como sendo parte da sua família. Glória a Deus. Mas ele recebe uma proposta. E essa proposta é tentadora. Aleluias. Quantas pessoas que recebem propostas ministeriais, quantas pessoas que recebem propostas profissionais, Aleluias. de que parece boa, Entendendo Deus. meu Deus, e aí esquece o propósito de Deus, que qual é? Que Deus lhe entregou um rebanho nas mãos dele, um povo que confiou no pastor, e o pastor não pensou nas ovelhas que Deus lhe confiou. Poderoso Rei. Não podemos desviar o foco. Deus tremendo. Não podemos desviar o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender qual é o nosso chamado. O que nós estamos a fazer para Deus e trabalhar em cima deste propósito. Glória, glória. E quando nós passamos a conhecer o nosso chamado e começamos a exercitar, começamos a exercê-lo, Aleluias. as propostas virão. Eita Deus. Os Acabes da vida virão. Aleluias. A Jezabel da vida virá. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira, aleluia, coisa que o Senhor está falando hoje é: não troque a tua vinha, aleluia, pela proposta de Acabe. Não entregue a tua vinha pela proposta de Jezabel. Não abandone a tua vinha pela proposta de Jezabel. Aleluia a Deus. Tá entendendo Deus. A tua família é a vinha que Deus confiou nas tuas mãos. Mas a proposta é boa. A vinha parece melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está gravando essa mensagem hoje? Amém, pastor. Ela vai falar com quem está aqui, com quem vai acompanhar também lá no YouTube, em nome de Jesus. Aleluias. Deus é fiel. A proposta da vinha é boa. Aleluia. Parece uma vinha melhor. Glória, glória. Mas precisamos entender qual o valor que tem essa vinha. Eita Deus. Aleluia. A vinha de Nabote, que Nabote iria receber das mãos de Acabe, poderia ser maior. Aleluias. Poderia ser até 4, 5 vezes um terreno maior do que o de
o que Nabote tinha. Mas este outro terreno não estava ao lado do palácio do rei. Aleluias. Este outro terreno poderia ser um terreno imenso, mas somente a vinha que Nabote possuía, louvado seja o nome do Senhor, estava lado a lado com o palácio do rei. Estava lado a lado com o trono do rei. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor está dizendo com isso esta noite? Aleluia! Você pode receber a vinha que for, mas somente a que Deus te deu é a que te dá acesso ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a que Deus te deu é que te aproxima do trono do rei. Louvado seja o nome do Senhor. A que o homem te oferece pode trazer benefícios materiais, benefícios terrenos, benefícios carnais, mas você estará distante da casa do rei. Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desenrola o rolo, Deus. Portanto, Aleluia. não troquemos a nossa vinha. Aleluias. Não entreguemos a nossa vinha. Não importa o que nos ofereça. Nossa vida precisa ter propósito. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos caminhar em uma direção. Já dizia o poeta William Shakespeare que para quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar serve. Eita Jesus. Aleluias. E nós não podemos nos comportar desta forma. Você só conseguirá chegar aonde você quer chegar quando você entender que não é qualquer um. Eita Deus. E quando você começar a entender que você não é qualquer um, você não vai aceitar mais qualquer coisa. Deus poderoso. E quando você começar a não aceitar mais qualquer coisa, somente aquilo que é especial, aquilo que é de Deus para a parte da tua vida. Glória, 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 glórias. Deus é fiel. Tremendo e verdadeiro. Aleluias. Oh, glórias. Queridos, as Aleluias. propostas desse mundo, elas são tentadoras. As propostas desse mundo, olha só, logo quando eu me converti, eu estava passando por uma situação muito mundana, R$1.500 por mês, tudo livre de qualquer despesa. E a proposta era: não, você não vai cantar, você não vai se apresentar, você vai ficar nos bastidores, você vai só administrar. A situação estava difícil, a proposta foi tentadora. Aleluia. Mas imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração e diz: o meu reino não se mistura. Aleluia. Oh, glórias. A minha essência não se mistura com nada. A minha essência é pura. Glória, glórias. E foi difícil dizer não? Foi. Dizer não é algo que todas as vezes que precisamos dizer não, nós temos que sacrificar a nós mesmos. Verdade, mestre. Dizer sim para tudo é muito fácil. Dizer um sim é uma das tarefas mais fáceis que tem. Mas a nossa vida, ela só cresce quando nós aprendemos a dizer não. Glória a Deus. Quando nós aprendemos a limitar a nós mesmos. E Nabote já tinha o seu coração preparado. Nabote já tinha um coração que não estava ligado com as coisas materiais desta terra, mas os valores sentimentais. Glória, glória. Nabote, aleluia, a vida de Nabote não está
estava no dinheiro, na curtição, na aparência, na ostentação, mas estava ligado na sua família. A proposta era boa, louvado seja o nome do Senhor, mas aquilo que para ele era a sua família, ele valorizou acima de todas as coisas. Glória, glória, glórias. Porque quando nós adquirimos uma família, nós adquirimos uma vinha para cuidar. E o apóstolo Paulo, ele vai dar um conselho para a família, lá em Efésios, nos capítulos 5 e 6. Ele vai dizer no final do capítulo 5, como o esposo e a esposa devem se comportar, devem agir dentro de um casamento. A Bíblia nos ensina como termos uma família feliz e como cuidarmos da nossa vida. Ele vai dizer para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos vossos esposos, como a igreja está submissa a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus. Aleluia. Você veio glorificar o Senhor. Você veio alegrar o coração de Deus. Aleluia. Então, dessa mesma forma, as mulheres também trabalhem para alegrar o coração dos seus esposos. Assim como você chega aqui e se comporta da melhor maneira possível para que Deus não se entristeça com você, desta mesma forma viva para o seu esposo. Aleluia a Deus. Como a igreja vive para Cristo. Maridos, ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aleluia. Esse é o segredo. Jesus foi tentado no deserto, mas não cedeu por amor à igreja. Aleluia. Jesus viveu muitas aflições desta terra, mas não pecou por amor à igreja. Aleluia. Jesus ficou pendurado na cruz, aleluia, durante 6 horas, foi torturado, foi zombado, foi caluniado, lhe colocado uma coroa de espinho, pregaram as suas mãos naquele madeiro, perfuraram o seu corpo, aleluia, com um chicote de ossos, aleluia, transpassaram o seu corpo com uma lança, mas ele não negou, ele não entregou a sua vinha, porque ele veio por amor à sua igreja. Oh, glória! Obrigado, Aleluia. Deus. Obrigado, Jesus. Não entregue a sua vinha. No capítulo 6 ele vai dizer: filhos, honre os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Fazendo isso, a tua vida será longa sobre a terra. E tem filhos entregando a sua vinha, trocando a sua vinha, que é a sua família, que é os seus pais, por qualquer coisa. Deus tremendo. Filho que hoje só valoriza o pai enquanto é criança, só valoriza a mãe enquanto é criança. Quando passa a fase da adolescência, não tem mais honrado seu pai, não tem mais honrado a sua mãe, mas precisa entender uma coisa, que você não aprendeu a dar os primeiros passos sozinho, alguém te ajudou, e quem te ajudou foram seus pais. Aleluia, Deus. Você não aprendeu a caminhar, a falar as primeiras palavras vendo o cão latir ou o gato miar, foram teus pais quem te ensinaram as primeiras palavras. Glória, glória, glória. E para você chegar à idade que você tem hoje, saudável como você está, a tua mãe, o teu pai, perdeu noite de sono cuidando da tua saúde. Obrigado, Jesus. Perderam noites de sono cuidando da tua febre, cuidando da tua gripe, aleluia, cuidando de você quando você não conseguia se cuidar. E mesmo depois de grande, se preciso for, a mãe e o pai, principalmente a mãe,
é a única nesta terra que é capaz de, se preciso for, dar a sua vida por amor ao seu filho. Então não troque a sua vinha, que é o seu pai e a sua mãe, por nada nesta terra. Aleluias. Porque somente honrando a eles é que você terá acesso ao trono do rei. Glória a Deus. Somente honrando a eles é que você terá acesso, aleluia, à grande mansão celestial que Jesus foi preparar para nós. Pais, cuide dos seus filhos. Não entregue a sua vinha que Deus confiou nas tuas mãos, que são seus filhos, por nada. Tem mães, tem pais que estão dizendo: aquele ali não tem mais jeito. Por ele eu não oro mais, por ela eu não oro mais. Ei, não entregue a tua vinha. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa casa te pertence. A tua Deus. vinha tem um grande valor, aleluia. A tua vinha tem um grande valor porque ela foi constituída por Deus. A Bíblia diz: Pai, não provoquei a ira aos seus filhos. Ou seja, não envergonhe os seus filhos. E como não envergonhar os meus filhos? Vivendo na palavra. Quando você vive verdadeiramente na palavra, o teu filho pode até não estar na igreja, mas aonde ele encontra um crente que prega para ele, ele tem orgulho de bater no peito e dizer: a minha mãe é crente, o meu pai é crente. Aleluias. É desse jeito, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode estar afastado dos caminhos do Senhor, pode não querer conta com a igreja, mas quando alguém fala de Jesus, ele tem orgulho de abrir a boca e dizer: a minha mãe e o meu pai também servem ao Senhor. Aleluia. Então seja você motivo de orgulho para o seu filho. Seja você motivo de orgulho para a sua família. Não troque a sua vinha por nada. Não abra mão da sua vinha. Lute por ela. As propostas virão, e elas virão no momento de maior necessidade. Porque nós não somos tentados quando estamos de barriga cheia. Não somos tentados a comer qualquer coisa quando estamos de barriga cheia. Mas somos tentados na hora da necessidade. Aleluia. É verdade, Deus. Às vezes uma comida pode até te fazer mal. Mas se você estiver com fome e encontrar só aquilo, você muitas vezes vai querer comer aquilo que você não pode comer. Mas quando você tem um propósito e quando você sabe do cuidado que merece a tua saúde, por mais que você esteja com fome, você espera a hora certa. E você não toca naquilo que vai te fazer mal. Verdade, Jesus. Porque a tentação, ela só vem nos momentos de maior necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Deus conhece a tua necessidade, o inimigo também conhece. Assim como Deus conhece a tua fraqueza, o inimigo também conhece. E eu falei aqui semana passada que Deus, ele não vai tentar ninguém. Ele não vai tocar na tua fraqueza, porque ele sabe que a tua fraqueza é o ponto de desequilíbrio teu. E por meio dela você pode cometer um desastre na tua vida. Então você acha que Deus te colocaria em situação de risco? Mas isso é o inimigo que faz com o interesse de nos destruir. Verdade, Deus. Ele vem nos tentar naquilo que ele já sabe que é a nossa fraqueza. Aleluia. Mas quem tem propósito faz como Jesus. Aleluia. Para trás de mim, Satanás.
Glória, glória, Porque está glória. escrito: a ninguém mais adorará senão ao Deus que está no céu. Glória, Louvado seja o nome do glória, Senhor. glória. Aleluia, porque eu sei que breve todos os joelhos dos céus e na terra e debaixo da terra se dobrarão e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Então a minha família é a vinha que Jesus concedeu na minha mão, aleluia. É aqueles que Jesus confiou na minha mão para que eu pudesse cuidar. Verdade, Deus. A nossa casa te pertence, A Pai. tua família é responsabilidade tua. A tua temos responsabilidade sobre ela. Entenda uma coisa: em todo ambiente que vamos, sempre existe uma liderança. Sempre existe uma autoridade maior. Se você caminha em qualquer via pública, é pública. É você quem dita as regras dentro da tua casa. Você conseguirá ditar as regras dentro da tua casa. E você começará a entender que tudo tem um limite. Lembra que eu te falei mais cedo? Tudo na nossa vida tem um limite. E nós começamos por aqui. Nabote recebe a proposta. O dinheiro poderia lhe trazer grandes benefícios, mas existia em Nabote um limite. Aleluias. Nabote precisava de dinheiro? Sim. Ele precisava da tua família, destruir a tua família, desestabilizar a tua família, desestabilizar a tua vida espiritual. Diga não. Louvado seja o nome do Senhor. Estabeleça um limite e cuide da vinha que o Senhor confiou nas tuas mãos, para que a cada dia, aleluia, esta vinha possa ser mais e mais frutífera. Não importa. Muitos irão querer ela. Muitos irão, aleluia, te fazer proposta, mas não abandone, porque se estão fazendo proposta é porque sabe do valor que tem esta vinha. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.